A história incrível e transformadora. O profeta oculto exposto no plano divino de redenção. No terceiro ano de Jeoaquim, Acabe, rei de Israel, estava em meio a uma profunda escuridão espiritual. A idolatria tinha se infiltrado em cada canto da nação, e a adoração a Baal dominava os corações do povo. Em meio a esse cenário havia um homem chamado Micaías, filho de Imlá, um profeta oculto. Suas palavras eram um eco distante da verdade, guardadas em um coração que ardia por Yahweh, clamor de um redentor em um tempo de apostasia. Certa manhã, quando o sol se dispôs a romper o manto da noite, um mensageiro real se aproximou da humilde morada de Micaías, agitando um pergaminho que trazia nas mãos. O rei Acabe, dividido entre a avareza por conquistas e o temor da derrota, havia solicitado seu conselho. O coração de Micaías pulsava com temor e esperança, ciente da gravidade do que estava prestes a acontecer. Ele sabia que no reino as árvores sagradas haviam sido reduzidas a cinzas, os altares do Senhor destruídos, e as almas do seu povo estavam perdidas em busca de um ídolo impotente. Ao entrar na corte do rei, Micaías se deparou com um espetáculo de engano. Os profetas de Baal, sorvendo do néctar da vaidade, vangloriavam-se de visões e promessas de triunfo. Acabe, envolto em suas esperanças, parecia repleto de uma confiança forjada em mentiras. A tensão no ar era quase palpável, como se a própria atmosfera estivesse ciente da batalha que se aproximava. Micaías sentiu o peso da responsabilidade se abater sobre seus ombros. Ele podia escolher a segurança de permanecer em silêncio, mas não poderia trair o chamado divino. Quando finalmente convocado a falar, uma onda de coragem e temor o inundou. Se tu fores à batalha, cairás. A vontade de Deus é que estejas apartada das maldades que tomaram a nação, proclamou ele, com a certeza de um trovão ressoando no céu claro. Seus olhos encontraram os de Acabe, e a fúria do rei surgiu como uma tempestade avassaladora. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O silêncio que se seguiu à declaração de Micaías era eletricamente tenso. Ele sabia que o caminho que escolheu poderia levá-lo à ruína, à ira do rei e ao seu próprio fim. Mas a voz da verdade não podia ser silenciada por promessas de sucesso. Com o olhar firme e a fé inabalável, Micaías desafiava as tradições do anti-Deus que dominavam a corte. Em meio ao dilúvio de palavras de engano, a mensagem de Yahweh emergia como uma flecha enfiada sem remorso no coração da iniquidade. E agora, a história de Micaías, sua coragem em meio à escuridão e a luta constante pela verdade, deixavam um eco profundo. A fiel promessa de Deus se manifestaria no tempo certo. Os olhos do povo de Israel buscavam um sinal, uma centelha de esperança em meio ao caos. E assim, o grande plano de Deus, que parecia envolto em mistério, começava a se desenrolar. O que estava reservado para o profeta oculto e para o destino de Acabe? O caminho da verdade sempre encontrará a luz, mesmo nas horas mais sombrias. O som das vozes exaltadas se dissipou à medida que o rei Acabe lançou um olhar ferino sobre Micaías. Ira e incredulidade se misturavam no rosto do monarca, e sua resposta maligna ecoou como um trovão. Por que tu falas assim? Não disseste que prevaleceremos? A tensão no palácio era palpável, e a luz que entrava pela janela parecia encolher-se sobre o peso daquelas palavras. Em meio ao turbilhão, Micaías ainda se mantinha firme. Ele sabia que a palavra que recebera não era sua, mas vinda do Senhor, o Todo-Poderoso. Eu vi Israel disperso, como ovelhas que não têm pastor, respondeu. Disse o Senhor, esses não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. As palavras de Micaías eram como dardos lançados contra a proteção iludida do rei.
Acabe, enfurecido, virou-se novamente para seus profetas. Afinal, quem é este espírito que te fala? Perguntou, já se sentindo ameaçado pela revelação da verdade. Um dos profetas, Zedequias, aproximou-se de Micaías, batendo-lhe na face. Por que em nome do Senhor é que a tua voz deve prevalecer e não a nossa? Seu desprezo ressoou pelo espaço, fazendo ecoar a arrogância dos que preferem as mentiras a encarar a luz da verdade. E naquele momento, as portas do céu pareciam se abrir, e uma revelação de Deus emergiu para Micaías. Ele viu na visão celestial um conselho divino, com anjos e os espíritos do céu discutindo a queda de Acabe. O Senhor decidiu que você cairá na batalha, declarou Micaías com um fervor renovado. As palavras foram como um grito de guerra contra a escuridão que dominava a nação. A expressão de Acabe se transformou em desespero e indignação. Arrebanhastes os gatos gordos para fazer as profecias de Baal parecerem verdadeiras. Quem é você para me dizer isso? E ele, tomado por uma ira indomável, mandou que o profeta fosse lançado em uma masmorra, esperando que assim silenciasse a voz de Deus entre seu povo. Já encarcerado, Micaías ainda assim não cedeu à desesperança. Ele murmurou para si mesmo as promessas de Yahweh, alimentando sua fé com as palavras sagradas. A justiça do Senhor é eterna, eu verei a sua mão sobre aqueles que desprezam sua palavra. Era pública a certeza de que o plano divino ainda se movia, mesmo longe dos olhos do rei e de seus seguidores. Nas semanas que se seguiram, enquanto Acabe se preparava para a batalha contra Ramote e Gileade, a angústia e as dúvidas começaram a corroer seu espírito. Ele tinha escutado a verdade que, embora não quisesse aceitar, não poderia apagar da memória. Com Oséias e outros buscando consolo em sanções profanas, a nação ardia nas suas escolhas. O povo de Deus, mesmo em desespero, clamava pela intervenção divina. Assim, no dia da batalha, Micaías, acorrentado nas trevas de sua prisão, pôde ouvir o murmúrio da devoção do povo. Ele percebeu que toda aquela opressão não era ineficaz. Deus estava tecendo um novo amanhã, um renovo na fé do povo. O Senhor mantém sua promessa em meio à tempestade, pensou ele. E quando o momento da luta se aproximou, Acabe vestiu-se com armaduras disfarçadas e se escondeu entre seus soldados. Sua esperança de escapar da profecia se tornava cada vez mais escassa, enquanto o destino se aproximava. Já à beira da batalha, o clima mudava e uma neblina sinistra se aproximava. Na angústia de suas escolhas erradas, Acabe olhou para os céus, sem saber que o que era destinado se cumpriria sereno. Poderia a sabedoria de Deus ser a única resposta em meio à escuridão? E em um sussurro que ressoaria para a eternidade, a pergunta pairava: quem sustentará a verdade quando a mentira usar a força? O plano soberano de Deus, como sempre, se revelaria no tempo certo, e o que estava prestes a acontecer mudaria não apenas a história de Acabe, mas o destino de toda uma nação. Enquanto os exércitos se preparavam, o sol se ergueu, lançando uma luz dourada sobre o campo de batalha, mas não trouxe esperança ao coração do rei. Acabe, cercado por seus comandantes, sentia a tensão no ar, uma tensão que se tornava palpável como um véu de angústia. A única coisa que lhe restava era o seu orgulho, uma armadura invisível, mais pesada que a metal que cobria seu corpo. Do lado oposto, os soldados de Israel, também se sentindo perdidos, buscavam apoio nas promessas do Senhor. Muitos deles rezavam em silêncio, lembrando-se das palavras de Micaías, o profeta que, mesmo acorrentado, ainda reverberava em suas memórias. Disse o Senhor: esses não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. As ovelhas do Senhor, dispersas, agora clamavam por um pastor. Enquanto a neblina se tornava mais densa, um mensageiro corria pelo acampamento de Acabe, trazendo notícias assustadoras. Os sírios avançam, estão se aproximando. A palavra ressoou como um eco de um destino sombrio. Acabe olhou fixamente para seus homens, percebendo agora a fragilidade da mentira que o havia confortado. Ele tentou racionalizar sua decisão. Nós teremos vitória, por qualquer meio que for necessário. Mas no fundo de sua alma, a dúvida se enraizava. Então, um dos soldados feito de verdade
Ele, sem mais poder suportar a tensão, se virou e clamou: Rei, e se Micaías estiver certo? E se o Senhor estiver contra nós? As palavras rabiscadas de temor começaram a contagiar os outros. Os soldados de Israel indagavam entre si o que deveriam fazer. No confinamento de sua masmorra, Micaías sentia o peso do clamor do povo. Ele havia visto a desgraça sobre o rei, mas também sabia que a graça estava próxima. Ele não podia ir até eles, mas seu coração se unia em oração. Ó Senhor, eu sei que o teu plano é maior que a vaidade de homens. Quando a batalha começou, as flechas cortavam o ar como a ira de um deus descivilizado. Acabe, atrás das linhas, começou a perceber que a vitória que tanto desejava estava escapando de suas mãos. Ele então viu aquilo que ninguém mais poderia ver: um homem, disfarçado e destemido, que empunhava sua espada com determinação. Acabe não sabia, mas era o rei da Assíria, Ben-Hadad, que havia dado ordens para que eles atacassem especificamente o rei de Israel. Atirem nos capitães de Acabe, ordenou Ben-Hadad, e as setas foram lançadas com precisão mortal. Um grito de desespero explodiu quando Acabe viu seus homens caindo. Enquanto as tropas de Israel se dispersavam diante da investida feroz, um aperto angustiante envolveu seu peito. A verdade profética começava a se manifestar. E em meio ao caos, ele decidiu um último ato de desespero. Extraindo-se do campo de batalha, ele montou seu cavalo e pensou em fugir, mas a mão de Deus estava sobre ele. Uma flecha perdida cortou o ar e encontrou Acabe, o rei caído em seu orgulho. Naquele momento fatídico, a profecia de Micaías se cumpriu. Você cairá na batalha. Enquanto o sol se punha e as sombras da noite se arrastavam, o campo de batalha tornou-se um testemunho do que havia sido predito. Israel, embora em desespero, reconheceu a soberania de Deus em sua justiça. Micaías, ainda na escuridão, sentiu uma nova esperança. Ele sabia que a redenção estava por vir, que o Senhor não abandonaria o seu povo, e o chamado divino ainda ressoaria muito além daquela batalha. E assim, enquanto a escuridão envolvia o campo, uma nova revelação emergiu. 2 reinos se encontram em caos, mas um só Senhor trará redenção. O que está escrito no livro da vida, nenhum homem pode apagar. Um novo plano de redenção começava a se desenhar nas dobras da história, esperando para ser revelado para aqueles que têm ouvidos para ouvir. O futuro da nação estava prestes a ser reescrito pela mão soberana de Deus. E aconteceu que após a queda de Acabe, um silêncio solene se disseminou sobre o campo de batalha, como se o próprio céu estivesse aguardando um novo desdobramento. Os soldados de Israel, atordoados pela morte de seu rei, se dispersavam, abandonando suas espadas e escudos. Estavam imersos em um mar de confusão e medo. Contudo, nas profundezas de seu desespero, um murmúrio começou a surgir entre eles, uma lembrança das promessas do Senhor. A notícia da morte de Acabe alcançou rapidamente as cidades de Israel. Os habitantes que haviam apostado em um futuro promissor sob seu reinado, agora se viam diante da incerteza. Em meio a essa crise, Micaías, em sua masmorra escura, ouvia as vozes do povo, sentindo seu clamor ascender até os céus. Ele sabia que o tempo de redenção estava bem próximo. E disse Micaías a si mesmo: Ó Senhor, teus caminhos são mais altos que os nossos, e através da tribulação trarás à luz a tua glória. Ele se lembrou das palavras escritas em Isaías: Deus é a nossa salvação. Confiaremos e não temeremos, porque o Senhor é a nossa força e o nosso cântico, e Ele se tem tornado a nossa salvação. Assim como o Senhor havia falado sobre a desgraça que esperava Acabe, Micaías tinha certeza de que também havia esperança em meio ao lamento. Com o passar dos dias, Ben-Hadad, rei da Síria, viu a oportunidade de tomar Israel com suas tropas vitoriosas. Ele marchou triunfante, suas cópias de guerra marchando em confiança, sem a visão do Senhor que perecia na sua arrogância. Contudo, em seu coração, a soberania de Deus já estava em ação. Ele não sabia que, enquanto buscava o triunfo,
estava apenas desempenhando o papel pré-determinado da história divina. Entre as cidades, um homem chamado Jeú, servo de Deus e filho de Josafá, começou a se erguer entre as massas. Em segredo, ele era ungido, não apenas para servir ao povo, mas para trazer justiça e purificar Israel de todos os ídolos que haviam se infiltrado e corrompido o coração de seu povo. E assim, um emissário profético de convicção e coragem começou a se levantar, escolhido para um tempo como aquele. Quando Jeú recebeu a unção, a palavra do Senhor foi lançada sobre ele. Vós me ungireis como rei sobre Israel, e consumirás a casa de Acabe. A coragem e determinação de Jeú fossem prefiguradas através das passagens anteriores, quando a fé dos que temem a Deus se destaca mesmo nas trevas mais densas. Ele não temia enfrentar nem o próprio rei da Síria. Jeú avançou, mirando a execução do juízo divino. E assim como prometera, seu caminho estava alinhado com as previsões de Micaías. O Senhor havia determinado que a casa de Acabe seria consumida, e não haveria descanso até que a aliança de juízo fosse cumprida. Enquanto isso, em relação a Israel, o Deus que ouvira suas súplicas começou a movimentar sua mão em favor de seu povo. A batalha que se desenrolava não era apenas uma luta pela terra, mas cada flecha lançada, cada espada desembainhada era parte de um grande plano divino. Contudo, a um nível mais profundo, o chamado de Jeú não nos seria revelado sem significância. Como um fio prateado se estendia através das gerações, o Deus que prometeu redengir seu povo ainda aguardava um ato maior de salvação, um que não apenas livraria Israel do jugo, mas prepararia o caminho para a vinda do Messias. Assim, enquanto a cena se desenrolava como um drama divino de redenção e julgamento, uma voz ecoou através dos tempos: preparai o caminho do Senhor. O plano de Deus ainda estava em movimento, destinado a abranger não apenas um povo, mas toda a humanidade. O que o Senhor havia em mente se revelaria, e a glória de seu nome seria manifestada de forma gloriosa e surpreendente. Quando a alvorada surgiu sobre as colinas de Israel, a confirmação da unção de Jeú ecoou em cada canto do reino. O destino de seu povo agora estava entrelaçado com a vontade de Deus, e o peso da responsabilidade sobre seus ombros não podia ser ignorado. Ele ergueu os olhos para os céus e declarou: Senhor, é em Ti que colocamos nossa confiança. Fortalece-me na missão que colocaste diante de mim. O eco da voz divina ressoou em seu coração, e ao som de cornetas e gritos de ânimo, Jeú reuniu os remanescentes intrépidos do povo de Israel. Ele se apresentava não só como um líder, mas como um agente da justiça divina. Todos, desde o mais idoso até os mais jovens, esperavam com ânsias as promessas de restauração que um dia haviam soado como um sussurro de esperança nas vozes dos profetas. Contudo, uma sombra descia sobre a nação, pois os ídolos que Acabe havia introduzido ainda seduziam muitos. O culto a Baal e a Aserá não tinham simplesmente desaparecido com a morte de seu rei. Eles persistiam como ervas daninhas no solo de um campo. Micaías, em sua masmorra, ouviu a sincera oração daquele povo atribulado. Ele clamava: ó Senhor, ergue teu braço em justiça e revela o teu nome em nosso meio mais uma vez. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas também de esperança, sabendo que um novo amanhecer estava prestes a surgir. A marcha de Jeú não era uma mera caminhada, era um procedimento sagrado. Ele se preparou para entrar na fortaleza de Jezreel, onde o reino de Acabe ainda exalava sua influência. À porta da cidade, o chamado de sua unção ecoou em seu ser. Ele se aproximou do palácio com determinação, as palavras de Deus ardendo em seu interior. Vais exterminar a casa de Acabe e fareis justiça em Israel. Assim que cruzou a entrada, os oficiais de Jezreel ficaram alarmados, e um mensageiro veloz foi enviado à rainha Jezabel, a mulher astuta que havia perpetuado a corrupção de seu marido. Ao saber da notícia, ela preparou-se para a batalha, revestida de sua vaidade. Jeú adentrou o palácio, e ao encarar Jezabel, o Espírito do Senhor se moveu dentro dele. Vem, Jezabel, não será este um dia de celebração para ti,
mas um dia de juízo. A rainha, com seu olhar de desdém e desprezo, provocou-o, mas Jeú se manteve firme. Ele invocou as palavras de profecia que tinham ressoado durante gerações, lembrando do peso do pecado que sua casa havia colocado sobre Israel. E assim, pela palavra do Senhor, tua casa será julgada, bradou Jeú. Enquanto a cena se desenrolava, um vento gelado soprou em Jezreel, trazendo uma instância de temor que gelou até os corações mais corajosos. Aquela batalha não era apenas entre homens, mas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e as promessas de Deus estavam se cumprindo ali, diante dos olhos de todos. À medida que Jeú enfrentava Jezabel, lembrou-se do legado profético. Deixa que venham as conexões de sangue. Me apresentem a mensagem de grande poder e redenção, pois você não será lembrada, pois os ídolos não triunfarão sobre o Deus vivo. O confronto explodia em intensidade, e as promessas de Deus estavam prestes a serem reveladas com vigor. Assim, a glória do Senhor começou a se manifestar, e a sentença de Jezabel estava prestes a ser pronunciada. O plano divino, silencioso e inexoravelmente avançando à vista de todos, estava prestes a ser claro. Enquanto a poeira da batalha começava a se assentar, a luz de Deus estava prestes a brilhar em cada coração aflito. E assim, os ecos de uma nova esperança começaram a se formar na alma do povo de Israel, preparando o caminho para uma transformação que não era apenas para um reino, mas para todas as nações. Contudo, uma pergunta pairava no ar, aguardando resposta. O que mais o Senhor revelaria a esse povo por meio de seu fiel servo Jeú? A história ainda estava longe de se concluir, e a narrativa divina continuaria a revelar mistérios a quem crê. Como será então este novo amanhecer? Concluiu Micaías em seu coração, indo além do que via, em busca das promessas de Deus. Os gritos e lamentos de Jezabel ecoaram no palácio, enquanto Jeú, impassível, se preparava para cumprir a palavra que lhe fora confiada. A rainha, em sua fúria, gritou: Você não terá sucesso, Jeú. Os deuses que temos são poderosos, e eles não permitirão que você triunfe. Sua confiança em Baal e Aserá, contudo, já estava prestes a ser testada. Jeú, cheio da unção do Senhor, aproximou-se com um semblante firme e destemido. Silêncio, mulher. Você é a causa da destruição que se abateu sobre nosso povo. Ele se dirigiu aos eunucos, que aguardavam de maneira cautelosa, e lhes gritou: Quem é da parte do Senhor? Quem se levantará contra este ídolo e esta ventre de iniquidade? Um murmúrio começou a se espalhar entre os oficiais. Eles olhavam uns para os outros, indecisos, até que alguns avançaram, demonstrando sua lealdade ao Deus de Israel. Nós somos, gritaram em uníssono, lançando gestadas desafiadoras para Jezabel. A rainha, aos poucos, percebeu que seu poder estava se dissipando. A enraizada crença nos ídolos começava a ruir diante da força da palavra do profeta. Jeú então levantou-se e declarou: Assim diz o Senhor, hoje é o dia da vingança. Pequeno será o resto que você deixará atrás de si. Em um ato decisivo, ele ordenou que a rainha fosse lançada da janela, e o eco de seu corpo golpeando o chão ecoou como um sinal de que Deus tomava de volta o que era seu. Mas os eventos não terminaram ali. Enquanto a multidão assistia, os ecos de uma antiga profecia se levantaram entre as vozes do povo. Realmente, qual era o destino que aguardava aqueles que se opusessem ao Senhor? Jeú sentiu todo o peso do chamado de Deus, e uma nova revelação se formou em seu coração. Ele agora, mais do que nunca, compreendia que a luta em Jezreel simbolizava uma batalha maior pela alma de Israel e de todas as nações. Quando as poeiras começaram a assentar, a rainha foi tragicamente silenciada, e as trevas que a cercavam começaram a retroceder. Jeú, sob a guia divina, dirigiu-se ao altar de Baal. Ali, ele proclamou a destruição total do culto ídolo, determinando que os altares não só seriam queimados, mas que a memória daquela adoração perversa seria apagada de sobre a terra. O povo, agora reunido em volta de Jeú, viu que um renascimento espiritual estava começando a tomar forma. Um senso de unidade encheu seus corações, e eles exclamaram: Bendito seja o Senhor, que nos libertou de nossas cadeias. Mesmo com a morte de Jezabel, grandes trevas ainda pairavam sobre o coração do povo. A eterna luta contra a idolatria não estava completamente vencida.
E em meio a esse renascimento, uma sombra desconhecida se aproximava do reino. Um novo conflito se avizinhava, e Jeú deveria estar guardado em oração, buscando sabedoria e orientação divina. Enquanto ele se afastava do altar em chamas, sentiu um sussurro na brisa, uma promessa de que Deus ainda tinha mais a revelar. Levanta-te, Jeú, uma voz invisível clamava. A batalha não é apenas contra Jezabel, mas contra as raízes mais profundas em seu povo. As transgressões de seus pais ainda ecoam, e um selamento de minha vontade está a caminho. O coração de Jeú pulsava, percebendo que a jornada acabara de começar. Que mais será revelado, Senhor? Indagou em seu espírito. Assim, um novo aviso pairou no ar, quase palpável. A verdadeira purificação de Israel ainda estava por vir, e um novo mensageiro se erguia sobre a sombra do próprio Deus. O que mais estaria prestes a acontecer em Jezreel? O plano soberano de Deus ainda guardava muitos mistérios por desvelar. Como um relâmpago no céu cinzento, a verdade emergia nas brumas da incerteza. Contudo, a força de Jeú não decaiu, e ele iniciou a reconstrução espiritual de Israel. Ergam-se muros e altares ao único Deus verdadeiro, ele clamava com fervor, enquanto as chamas consumiam os ídolos de Baal. A vitória sobre Jezabel era apenas o prelúdio de um movimento celestial maior. Com a adoração a Baal destruída, a terra ainda palpitava com o resquício dos antigos cultos. Jeú, imbuído de um ardor divino, convocou o povo a seu redor e proclamou: Agora, Israel, escolham a quem servirão. Se é ao Senhor, sigam-no. Se é a Baal, sigam-no. Mas não se façam indiferentes, pois a ira do Senhor se manifestará novamente. A multidão, despertando de seu torpor, começou a murmurar. Suas vozes contrabalançavam a fé e a dúvida. Uns se prostraram, enquanto outros hesitaram, lembrando das tradições herdadas de seus antepassados. Jeú percebeu que a primeira batalha não era apenas contra os ídolos, mas contra a própria complacência dentro do coração do povo. À medida que as estrelas começavam a brilhar no céu noturno, um sobrenatural brilho iluminou a cabeça de Jeú. Ele se sentou, a respeito de um instante, na quietude de sua tenda. Somente então, a visão da incerteza que ainda pairava sobre Israel revelou-se a ele. No meio do silêncio, uma voz ecoou: O teu povo ainda carrega em suas almas as chagas de gerações passadas. Os altares de Baal foram derrubados, mas ainda não está consumado o que eu tenho para vocês. Jeú levantou-se, com uma nova determinação ardendo dentro de sua alma. O plano de Deus está além do que imagino. Qual é a palavra, Senhor? Ele clamou em sua busca solene por orientação. Nesse momento, um vento forte glaciou pelo acampamento, envolvendo sua humanidade fragilizada com um frio denso. Há um profeta entre vocês que não foi revelado. A voz soou potente como o trovão. Ele trará à luz a verdade oculta em meio ao seu povo. Este profeta será um lavrador, de semblante humilde, mas com uma boca que trará a aflição do pecado à superfície. Jeú, percebendo que o caminho ainda estava cheio de desafios, entregou-se em oração em busca desse profeta. A partir de então, o plano soberano de Deus começou a se desdobrar diante de seus olhos aflitos. Ele conhecia a responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, como o peso de cada palavra profética ressoando em seu coração. Nos dias seguintes, a decisão de Jeú de buscar e encontrar este profeta ecoou em cada esquina de Jezreel. A terra estava em alvoroço. Rumo às montanhas e vales, o povo começou a ouvir rumores sobre um homem vestido de peles e que clamava pela redenção. Enquanto isso, a aliança do Senhor se aprofundava em seus corações, uma necessidade vital de verdadeira purificação. Entretanto, uma nuvem escura se formava no horizonte. Os reinos vizinhos, que ainda adoravam baixejos ídolos, preparavam-se para atacar e reclamar o que consideravam direito. Jeú sabia que sua batalha não estava apenas nas vozes do povo, mas também nas muralhas de suas cidades, prestes a serem cerceadas por forças ocultas. A cada momento que passava, a urgência crescia. Ele sentia que o tempo se apertava e logo aquele profeta oculto se tornaria a chave para abrir a porta da verdadeira renovação.
Com isso, a inquietação pairava no ar. Como um eco distante, um novo aviso perpassava. A palavra que trará a libertação ainda não se manifestou. Deus está no controle, e novas águas do céu se prepararão para descer sobre vocês. Com esta revelação, Jeú sabia que o tempo de agir se aproximava. O destino de Israel dependia da revelação que estava prestes a vir, e que mudaria não só seu reino, mas talvez até as nações em alvoroço ao redor. Ainda havia tanto para acontecer. O palco estava preparado, e todos os olhos de Israel estavam fixos em Jeú. A história de redenção estava ainda longe de se completar, e a pergunta que ressoava era: quem era este profeta oculto, e qual seria o papel de Jeú no desvelar do plano majestoso do Senhor? Enquanto o sol nascia sobre as colinas de Israel, Jeú estava em sua tenda, o peso da responsabilidade pulsando em seu peito. O clamor do povo ainda ecoava em seus ouvidos, mesclado com as advertências divinas que lhe haviam sido reveladas. Como posso conduzir esta nação para fora da escuridão? Pensava, enquanto os raios de luz filtravam-se através das cortinas. O Senhor havia prometido um profeta, mas sua localização era um mistério. A ansiedade radiava pela terra. O temor de um ataque dos reinos vizinhos crescia, assim como a dúvida e a incerteza. Jeú reuniu-os novamente em Gisreel, e quando o povo se ajuntou, seu coração se entrelaçou com o deles. A mensagem dele soava firme e proferia: se o Senhor é Deus, sigam-no de todo o coração. Mas se é a Baal, decidam-se, porque não podeis estar divididos entre dois senhores. Olhares perplexos e rostos feridos começaram a se mover. Mas onde estava aquele que traria a mensagem transformadora de Deus? Um murmúrio coletivo envolveu a assembleia, a inquietação culminando em um calafrio. Em meio a isso, um movimento causou agitação. Um homem aproximou-se, trajando peles de animais e cabelo desgrenhado, que ecoava a aparência de um profeta das eras passadas. O povo sussurrou: é ele? É o profeta? Jeú adiantou-se, olhando atentamente para o recém-chegado. A presença daquele homem era inegável, e uma paz estranha envolveu o ambiente. Quem é você? Perguntou Jeú, o coração acelerando. O homem ergueu a cabeça, revelando olhos penetrantes que pareciam ver até o mais profundo da alma. Sou Eliseu, o lavrador. O Senhor me enviou ao seu povo, para trazê-los de volta aos seus caminhos, respondeu, emoção sutil na voz. Então diga o que o Senhor tem a nos dizer, exclamou Jeú, enquanto as vozes do povo aumentavam em expectativa. Toma o meu cajado e vai até a casa de Jezabel, disse Eliseu com grande autoridade. Eu tenho uma mensagem para a rainha que se desviou. O Senhor não a deixará sem resposta. Com a convocação urgente de Eliseu, Jeú entendeu que o tempo de agir havia chegado. Um profeta havia se levantado, mas o peso de sua missão pendia sobre ele como uma espada afiada. O que estava por vir poderia não ser apenas um confronto físico, mas um de ordenação divina. O povo na assemblia ficou tenso, enquanto a expectativa crescia. Jeú, percebendo o desafio diante de todos, não hesitou. Ele decidiu que acompanhará Eliseu, repleto de fervor por trás do plano divino que começava a se revelar. Ao se dirigirem a Jezabel, o céu escureceu como um prenúncio de uma tempestade. Relâmpagos dançaram nas nuvens, refletindo a fúria de Deus que estava prestes a ser exposta. Que o Senhor te proteja, Eliseu, pois sabemos que as palavras de Deus não são suaves, observou um dos homens em sua comitiva. Eliseu não se impressionou. É aqui que as mentiras serão expostas, e a verdade triunfará, disse, sua voz forte e determinada. Quando chegaram ao palácio de Jezabel, a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. A rainha, que havia governado com mão de ferro, estava prestes a enfrentar o mais decisivo dos julgamentos. A pergunta que ficava era: como a rainha rejeitada que adorava Baal se prepararia para ouvir a verdade que ecoava das profundezas do céu? Enquanto isso, Jeú sentia uma chama de esperança crescer dentro de si. Ele sabia que a batalha não era apenas por um trono terreno, mas por um povo que desejava se reconciliar com seu Deus. Eles estavam a ponto de testemunhar a revelação divina se desenrolar diante de seus olhos, e a história de Israel estava prestes a mudar de forma irrevogável.
Preparem-se, pois o que vem será um sinal do poder de Deus que atrai o arrependimento e a liberdade. Jeú proclamou a seus seguidores enquanto se aproximavam dos portões do palácio. As palavras soavam como um hino antecipado de renovação. Com a chegada no palácio, a alvorada da transformação se tornaria evidente. A herança de uma antiga idolatria seria confrontada com a realidade do Deus vivo, e a pergunta que permanecia pulsava com expectativa: como Deus revelaria seu plano soberano em meio a este confronto? As portas do céu estavam prestes a se abrir em um momento que alteraria o curso da história de Israel. Então, dentro do palácio, a tensão atingiu seu ápice. Os olhos de todos se voltaram para a rainha, que subitamente pareceu vacilar. Uma expressão de pavor se infiltrou em seu semblante, embora tentasse manter a fachada de bravura. E quem se atreve a pronunciar tais palavras sem temor? Ela respondeu, a voz cada vez mais tremenda. Um homem de Deus, escolhido pelo Senhor, gritou Eliseu, agora diante dela. Tu, rainha, e teus altares de Baal têm chegado a hora de prestarem contas. O Senhor não suportará mais a iniquidade e levantará um novo remanescente que o glorificará em verdade e justiça. Mas ainda havia um mistério pairando sobre aquela reunião. O povo, embora ansioso, sentia nas palavras de Eliseu a confirmação de uma esperança que estava latente em seus corações. Os que estavam ao redor de Jeú começaram a murmurar em aprovação, compreendendo que o ciclo de opressão do medo estava se aproximando do fim. Mas no coração de Jezabel, uma fúria crescente se formava, um desejo desenfreado de eliminar aquele que ousava resistir. Enquanto o sol ainda despontava no horizonte, um presságio de transformação emanava do céu. Relâmpagos continuavam a iluminar o espaço, refletindo a guerra espiritual que se instalava. Hoje, este ciclo de terror será quebrado, declarou Jeú, com a voz vibrante de autoridade. Mas no fundo, havia uma pergunta que se perpetuava nas mentes de todos. Qual seria o destino de uma rainha que ignorou as advertências de Deus? Que desfecho aguardava o povo ao confrontar o divino e o profano? A narrativa ainda não revelava a totalidade do plano soberano de Deus, mas a cada momento a redenção se aproximava. E enquanto a reverberação das palavras de Eliseu ecoava pela sala, as portas da vitória e do juízo estavam prestes a se abrir. O que mais Deus tinha reservado para aqueles que o temiam e que finalmente aceitariam a verdade? Assim, à medida que a tensão se acumulava, o plano de redenção de Deus começava a se desdobrar diante dos olhos ansiosos de Israel, como uma tempestade que traz não apenas destruição, mas também o renascimento de uma nação. Enquanto a tensão pulsava no ar pesado do palácio, o olhar decidido de Jeú se fixou em Jezabel, que mesmo diante da evidência de seu fim, não se rendia ao desespero. A rainha, cercada por seus servos, mantinha o semblante altivo, sua loucura blindada por anos de poder e idolatria. Com um gesto ousado, ela se levantou e proclamou: não temerei um profeta que é apenas uma extensão do temor dos homens. Meu Deus é Baal, e a cada um de vocês que crê na misericórdia do Senhor, eu farei um sacrifício. As palavras de Jezabel soaram como um arco envenenado, e um murmúrio de incerteza passou entre os súditos. A identidade de Jezabel estava entrelaçada com o destino de Israel, e muitos temiam pelo futuro, incapazes de compreender que o Deus de Israel convocara o tempo para a rendição de sua rainha. Jeú, percebendo a ondulação de medo que ameaçava sua audiência, levantou a voz com firmeza. Assim diz o Senhor, o amor de muitos se esfriará, mas aqueles que se mantêm firmes em fé verão a glória de Deus. Jezabel, teus dias estão contados, e não haverá mais espaço para a traição. O próprio céu se ergue em testemunho da sua condenação. Com a menção do céu e da declaração divina, a atmosfera pareceu vibrar, e relâmpagos cortaram a escuridão como preságios de uma tempestade iminente. As palavras de Jeú ressoaram, e as dúvidas começaram a se dissipar na paixão da verdade. Diante da coragem do profeta e da determinação do povo, Jezabel percebeu que o desespero havia começado a morder seu espírito. Ela tentou desviar a atenção, convocando os sacerdotes de Baal. Chamem os homens do meu Deus e preparem-se para um sacrifício. Se este homem é tão corajoso, que venha lutar contra os deuses da rainha.
Jeú, sem hesitar, desafiou: que venham os sacerdotes, pois hoje os ídolos cairão, e todas as mentiras que você construiu sobre o povo serão expostas. E assim, como o amanhecer após uma noite tenebrosa, Jezabel arquitetou um confronto dos deuses que, não podendo evitar, se tornara um espetáculo. Os sacerdotes de Baal, enfurecidos, começaram a invocar seu Deus em um clamor desesperado, clamando pelo fogo do céu. Mas o que antes foi um riso arrogante, logo se transformou em inquietação assim que o silêncio pesado começava a pesar, e as divindades em que confiaram não responderam. Enquanto os sacerdotes, em sua impotência, gritavam em vão, Jeú ergueu as mãos e proclamou: a verdadeira justiça se aproxima, e o Senhor Deus da minha nação não deixará seus filhos sem aliança. O que tem os ídolos a ver com o Santo de Israel? E com esse eco, Jeú avançou resolutamente, com a espada desembainhada. Um fervor por justiça acendeu-se em seu coração, à medida que ele alcançava os sacerdotes de Baal, que estavam perplexos e completamente desconectados da força celestial. Aquele dia apressava-se a tornar-se um testemunho profundo da soberania divina. Quando o último sacerdote caiu, o eco do juízo se espalhou pelo palácio como um furacão divino. Jezabel, agora apavorada, viu que sua idolatria havia a deixado sem defesa, e com um grito de desespero que retumbou em seus lábios, ela se virou para enfrentar o que sabia ser inevitável. Não pode ser, não é o fim. Eu sou a rainha, e meu poder é supremo, gritou, enquanto Jeú avançava em direção a ela, seu olhar fixo em seu destino. As portas do céu se abrirão, e os cães não se enganarão, afirmou Jeú resoluto. Jezabel, ao ver que o seu desespero não a salvaria, e já sem saída, decidiu atacar o que quistou de dignidade. Você não é nada além de uma sombra que passa. Meu legado durará para sempre. Mas Jeú não se deixou abalar, e numa voz que ecoava com a autoridade do Senhor, ordenou: o amor verdadeiro nunca se apaga, e neste dia a verdade prevalecerá. E assim, enquanto o dia terminava tomando os ares de um novo amanhecer, um grito de triunfo reverberou por toda a nação. O destino de Jezabel se selaria sobre o peso da glória divina e do juízo. Finalmente, as profecias que habitaram as sombras por muito tempo ganhavam luz e vida. O que restaria agora para esse povo que caminhava outro dia sobre a luz? Uma nova revelação estava prestes a ser exposta, revelando não apenas a força de Jeú e a queda de Jezabel, mas também o legado que permaneceria selado na história. Na selva das incertezas surgiria um renascimento espiritual, e a próxima fase do plano de Deus começaria a se desenrolar, como as promessas sussurradas nos corações da nação. O que mais se desdobraria do amor e da justiça do Senhor? A jornada de redenção estava apenas no início, e visões gloriosas eram esperadas por aqueles que se mantinham firmes na fé. E ao sair do palácio de Jezabel, Jeú se lembrou das promessas. Haverá um novo despertar e um renascimento do Espírito sobre Israel. As vestes da iniquidade seriam trocadas pelas vestes da justiça. A aliança do Senhor nunca falhará, e as maiores provisões aparecerão entre os mantos de um novo amanhã. Qual seria a nova aliança que Deus traria para seu povo? E assim, o plano soberano de Deus continuaria a se desdobrar, aguardando aquele que tivesse ouvidos para ouvir.